em Rio Grande do Sul, talvez seja pensar em churrasco, chimarrão, lida de campo e cavalos. O estado mais ao sul do Brasil é reconhecido por isso. São alguns dos símbolos que marcaram a história do povo gaúcho e que hoje são defendidos com unhas e dentes por uma entidade chamada Movimento Tradicionalista Gaúcho, o MTG. Entidade fundada no início do século passado, que possui seus defensores ferrenhos e também seus ferrenhos críticos. É apenas uma das manifestações de gauchismo. Ao lado da música, da poesia e dos versos de improviso, preenche o campo das artes do tradicionalismo, arte regida por regras do MTG. Eu estou aqui com o Renato, que é professor de dança CTG Rodeio da Carícia, Federico Westphalen. Então, Renato, há quanto tempo você está envolvido com a dança? Bom, envolvido no sentido desde que eu dançava, desde os 8 anos de idade. Estou com 27 anos, então faz 19 anos que eu danço. Faz bastante tempo. E para ti, que já está há tanto tempo assim na dança, qual é o teu sentimento? Para mim, como eu nasci praticamente, me criei aqui dentro do CTG, é um sentimento assim inexplicável. Eu acho que a única coisa que eu posso dizer é que se eu chegar a ter que viver sem o CTG hoje, acho que é meio impossível, porque para mim, tanto tempo dentro da entidade faz parte da minha vida já, né? Faz parte de mim mesmo. A dança tradicional gaúcha assim, é um negócio que se dança aqui no Rio Grande do Sul, se tem CTGs em todo o Brasil e todo mundo gosta, né? Quem vê a dança gaúcha quer pegar o gosto por ela. Ela é uma dança única. Né? Os passos ensaiados e as tradicionais danças como o maçanico e shot carreirinho atravessaram séculos e até hoje fazem parte das principais manifestações artísticas vivas no Rio Grande do Sul. Elisângela é uma das apaixonadas pela dança. Adoro dançar, não me imagino fora dos palcos, assim. Enquanto eu puder e tiver saúde, assim, né, vou continuar sempre dançando. Como que tu leva o tradicionalismo para ti? Como é que tu enxerga isso hoje? O tradicionalismo, para mim, assim, é a cultura, a tradição, cultuar as nossas tradições, né? Não esquecendo o chimarrão, não esquecendo, né, a dança. A tradição para mim é tudo de bom. Como esses costumes atravessaram tempos e permanecem vivos, é possível explicar o sentimento de ser gaúcho? Tudo começou no século passado, em um movimento liderado pelo jovem João Carlos Dávila Paixão Cortes. Já alguns especialistas consideram um recorte montado pelo MTG. É um grupo que visou num determinado período, né, o resgate de uma ideia e de uma identidade gauchesca, né? Uma identidade muito presa aos ideais ligados à concepção positivista de história, né? E aí vem a questão do heroísmo, e aí vem a questão de uma imagem do gaúcho que fosse diferente daquilo que foi construído, principalmente no final do século XIX, início do século XX, que colocava o gaúcho como uma oposição à civilização. O movimento dos jovens estudantes deu origem ao MTG. Além do Rio Grande do Sul, há CTGs em todos os estados do Brasil. Para se ter uma noção ainda maior da força desse movimento, há entidades em países como Argentina, Uruguai e Estados Unidos. Na época que eles criaram a primeira ronda crioula, né, é que eles já estavam cansados de ver falar em Coca-Cola e ver falar em jeans, e as coisas do Sul, as coisas dos antepassados deles estavam ficando para trás, né? Então a ideia deles foi essa, de resgatar as coisas do passado. E aí a ideia do movimento nacionalista gaúcho foi então de fazer com que isso se cada vez fortalecesse mais, né? E ter uma regra para você
ter um norte para seguir o rumo de todos os CTGs do estado. E nessa época do grupo dos 8 aí, do Paixão Cortes, ali foi feito um grande trabalho de pesquisa aí, de resgate de danças, de ritmos, né? Paixão Cortes e Barbosa Lessa sempre foram, eles sempre se destacaram por essa parte da cultura gaúcha, né? Que são as danças tradicionais. Então eles fizeram a pesquisa, porque muita dança veio de Portugal, danças que vieram da Espanha, né? Então as danças dos Açores que vieram, então eles fizeram esse trabalho para resgatar essa história, e hoje nós temos aí o maior festival da América Latina, que é o Enarte, né? Tudo em função desse trabalho que eles fizeram. Ainda no século XX, um primeiro sinal de polêmica envolvendo o MTG foram as rusgas entre tradicionalistas e nativistas. Os nativistas, eles do ponto de vista musical, eles conseguem estabelecer melhor certas conexões com isso que eu chamo, de um modo genérico, como o genuíno da nossa cultura, e ao mesmo tempo estabelecendo diálogo com as diferentes culturas dos nossos vizinhos aqui latino-americanos. Esse diálogo, né, uma riqueza que ao mesmo tempo resgata o genuíno nosso, o genuíno particular, estabelece um diálogo e cria um novo de qualidade. Eu penso que o nativismo, e que também não é o nativismo, são nativismos, né? Consegue ter mais sucesso do que o MTG. No entanto, esses nativismos muito provavelmente não conseguem ter acesso tão facilitado ao domínio, ao poder que o MTG tem na nossa cultura. Essa disputa que tem entre o tradicionalismo e o nativismo é muito mais uma disputa de vaidade para homogeneizar a figura do gaúcho do que tu entender a pluralidade social que era o estado do Rio Grande do Sul no período da Revolução Farroupilha. Um dos principais nomes da música do Rio Grande do Sul e vencedor de inúmeros festivais nativistas, Luiz Marenco comenta um pouco sobre o MTG. Eu não acho que o MTG às vezes tenta deixar, formaliza demais Certamente. Eu acho o CTG, o MTG, importantíssimo para a cultura do Rio Grande do Sul. Importantíssimo mesmo, de fato. Porque é um movimento fortíssimo. No Rio Grande do Sul tem mais de 1000 CTGs. Então a preocupação do primeiro Centro de Tradições Gaúchas era resgatar aquilo que estava quase se perdendo. Tu imagina hoje, vocês que são jovens, se não houvesse, né, esse trabalho que foi feito pelo Paixão Cortes, Barbosa Lessa e mais uma meia dúzia, talvez até eu não soubesse a metade. Eles resgataram. Isso é importantíssimo. Claro que depois, isto com os anos, foram mudando, e hoje é cheio de muita regra. É muita regra. O lenço está ali na cartilha. O lenço tem que ter tanto centímetro. A bombacha tem que ter tanto centímetro de largura. A bota tem que ser assim, a camisa assim, tanto, o chapéu. Mas isso é um manequim. Já dizem diversos teóricos da cultura no mundo todo, é pela diferença que se faz a identidade, e é pela diferença de seus costumes e símbolos que o Rio Grande do Sul é representado, símbolos que se relacionam com a tipologia de gaúcho do MTG. Mas e o rio-grandense da cidade, e o imigrante, o negro? Por que um exemplo de gaúcho é o soberano na hora de representar todo o estado? Essa é a crítica feita ao tradicionalismo e ao MTG por alguns pesquisadores. Antes desse advento, o advento dos CTGs, que tiveram a liderança do Paixão Cortes, do Glauco Saraiva, do Barbosa Lessa, né?
a figura do gaúcho era uma figura mal vista, né? O gaúcho ele era associado a bandido, um marginal. O nome gaúcho, né? Exatamente, mas a própria figura, né, tal como era vista, percebida pelas elites, né, gaúchas, sobretudo as elites latifundiárias, as elites do charque, e lá pelas tantas, no século XX, é feita uma reapropriação da ideia de gaúcho, né, da noção de gaúcho, e o gaúcho de um marginal bandido se torna um herói, um mito, que serve para unificar esse estado do Rio Grande do Sul. Porém, quem carrega a bandeira do MTG afirma que as diferentes etnias integrantes do Rio Grande do Sul também têm vez na hora de representar o povo do estado. O movimento ele defende, principalmente o Savarys, que é um grande historiador, né, ele defende essa miscigenação de povos que ajudou a formar o Rio Grande do Sul. Não que escanteia isso, né? Ele trabalha muito, inclusive 2010, 2011, ele criou grupos de trabalho para estudarem essas questões, né, para fazer parte desses eventos como o Enarte, por exemplo. O gaúcho é o mestiço, que é o homem livre numa sociedade que vagueava entre duas pontas, os senhores de escravos e os escravos, e ele era o homem livre que prestava os serviços dessa forma. E aí que vem a própria ideia do início do século XIX, final do século XIX, do gaúcho como a figura do bárbaro, né? O bárbaro dos pampas, que campeia sem regra, sem lei, sem rei, como diria o Facundo, né? O Sarmiento na obra Facundo, né? E o Paixão Cortes ele tenta fazer uma reversão disso e trazer a ideia do gaúcho como uma figura que traz uma moral gauchesca, uma identidade regional, de um certo heroísmo regional. Essa tentativa de desmistificação do gaúcho selvagem, né, tu acabou tirando o elemento gaúcho, o homem livre, anárquico, né, e tu traz para dentro do gaúcho estancieiro. Tudo isso, todas essas representações, têm origem aqui no campo, na vivência rural de um homem que lida com cavalos e tem os seus costumes. Mas esse homem, como enxerga o tradicionalismo e essas discussões? Estamos em Frederico Westphalen, no bairro Bela Vista. Aqui vive João Pinheiro, de 45 anos, domador de cavalos. O João tem a sua profissão baseada nessa relação com o meio rural. João, eu queria que o senhor nos contasse como que começou o envolvimento com o meio rural. Começou assim, eu morava em São Leopoldo, né? Daí eu saí de lá e vim embora. Meu pai tinha uma terra em Severi ali. E daí nós trabalhávamos no interior e começávamos a olhar, né? Tinha um cara que tinha fazenda e criava cavalo ali, e ele vinha com esse cavalo assim, nós olhávamos e achávamos muito lindo aquele bicho. E um cara me ofereceu um cutri pra mim domar. Daí eu disse, mas como é que eu vou domar? Eu nunca domei cavalo, né? Não sei como é que. Ele disse assim, não, mas vocês andam aí de a cavalo, aí você anda sempre de a cavalo, você pega e doma pra mim. E daí insistiu aquilo ali, sabe? E eu não queria pegar, porque eu não sabia domar, né? Daí ele insistiu, daí tanto que ele insistiu, eu disse, eu vou pegar, deu o que der, né? Vou pegar esse cavalo, vou domar. Daí peguei e comecei a lidar, que o pai, ele tinha alguma experiência e ele passava daí pra nós, né? E daí foi indo até que eu peguei, daí consegui domar o cavalo pra ele. Daí. Tomei aquele, daí eu achei que eu podia seguir, daí fui seguindo. Daí começou. Daí eu fui seguindo, daí, né? Até hoje, daí eu comecei a me envolver só com isso. Daí. E o que o senhor pensa, o que o senhor acha de CTG, MTG? Qual a sua opinião sobre esses movimentos? Eu, pra falar a verdade, MTG eu não gosto muito. Por quê? Porque eles botam muita lei, né? E daí o gaúcho tinha que andar mais à vontade, né? Eles botam muita lei, muita ordem, assim, e daí eles querem, já, que nem os rodeios hoje, já virou tipo um comércio, né? E não é mais uma diversão, um comércio. O que é ser gaúcho? Ser gaúcho é, que nem eu aqui, eu lido o dia inteiro só com os cavalos.
Final de semana tem rodeio, sai, vai para o rodeio, vai laçar, se divertir, sempre no meio desse pessoal que assim, participam da tradição aí, né? Se não passa por quem detém o poder de definir o que é cultura, não vale. Isso é que a nossa música gaúcha faz. Conta em verso as coisas do Rio Grande. E essas outras pessoas não contam isso. Um dos principais acontecimentos históricos do Rio Grande do Sul, a Guerra dos Farrapos, colocou frente a frente os estancieiros gaúchos e o Império Brasileiro. Os estancieiros reivindicavam um preço competitivo ao seu principal produto, o charque. Não é propriamente uma revolução, porque ela não tinha um sentido de mudança na totalidade do sistema, né? Nós não temos, por exemplo, na Revolução Farroupilha, a bandeira do fim da escravidão, que era o que sustentava o regime político naquele momento, né? Ao mesmo tempo, a própria ideologia farroupilha ela é bastante discutível do ponto de vista de até aonde ia o republicanismo farrapo. Durante o conflito, chegou a ser declarada a independência do Estado. Ao mesmo tempo, a Revolução Farroupilha, nós temos muitos mitos em torno dela, como, por exemplo, o mito do grande separatismo. Ela ganhou uma dimensão de que foi um movimento de força, de potência, de grande alcance, né? Mas não. Se nós pensarmos do ponto de vista da participação do movimento Farroupilha, não chega a 1% da população gaúcha daquele momento que participa do Levante. Após anos de pesquisa, Luciano Miranda acredita que a unificação da cultura gaúcha, com o apoio da mídia, é uma forma de pacificação de um povo que tem a guerra em sua essência. Imagine a hipótese de nós mantermos aquela belicosidade toda, aquele belicismo todo, com mantendo uma certa fragmentação cultural em razão da diversidade étnica. Então, se cria esse mito unificador do gaúcho, um herói cheio de virtudes, que orgulha quem mora nessa terra, a fim, entre outras coisas e sobretudo, de integrar essas diferentes culturas que daí vão criar a base de uma cultura nova inventada, já na lógica da indústria cultural, que é isso que o Brasil passou a conhecer como cultura gaúcha. Além das guerras dos séculos 19 e 20 e da divergência de ideias sobre o gaúcho, recentemente o Rio Grande do Sul se viu diante de outro conflito. O MTG impôs regras contra a Tchê Music. Culturalmente, né, ela vem num debate e promove uma polêmica necessária na cultura do Rio Grande do Sul, que não é um debate da cultura musical, mas é um debate da cultura em geral do Rio Grande do Sul, que é o quê? Né? Ela, de certa forma, ela quebra o monopólio estabelecido pelo MTG de dizer o que é gauchesco, o que não é, o que é certo e o que é errado, né? E ela traz um elemento novo, que é tentar dialogar o Rio Grande do Sul com a sua pluralidade e com a própria pluralidade brasileira, que influenciou em muito o Rio Grande do Sul. Isso é que a nossa música gaúcha faz. Conta em verso as coisas do Rio Grande. E essas outras pessoas não contam isso. Se tu prestar atenção na letra da música dos Tchê, tu não aproveita nada. É que nem essas coisinhas que tem por aí hoje, por essas bateção de lata, né? E a música gaúcha não, toda ela tem uma essência, toda ela tem um conteúdo que, se você prestar atenção na letra, eu sempre fui admirador da letra da música. Eu gosto de escutar o que ela diz, a mensagem que ela diz. Se você pegar César Oliveira, Rogério Mello, Luiz Marenco e tantos outros por aí, Walter Moraes, esses caras, eles têm uma essência na música. E esses Tchê não têm. Então, esses são os motivos de existir os regulamentos para que a coisa não desande como chegou até um período ser fortalecido.
né? Além das regras contra a T-Music, o MTG possui diversas outras normas, como as que definem a utilização do traje gaúcho, a pilcha. Por que a necessidade de estabelecer tantas regras assim? Assim, porque senão virava bagunça. Tem muitas pessoas que são contrárias a essas regras, né? A gente gostaria que todos pensassem como a gente, mas isso não é possível, cada um tem a sua... Mas assim, nós temos um regulamento, né? A gente criou regras para os bailes, né? Os fandangos, vamos dizer assim, no CTG. A gente, no conselho do MTG, a gente criou até um regulamento para o patrão fazer um contrato com os grupos de dança. Que tipo de música ele vai tocar, como ele pode se comportar em cima do palco, né? Então tudo isso foi criado pelo movimento para que a coisa não desandasse, como se o MTV não tivesse tido essa postura, a gente acredita que a coisa tinha desandado mesmo. Quem pode buscar na história impor para as pessoas um tipo de dança? Dizer, ó, as pessoas têm que dançar assim, as pessoas têm que se vestir assim, as pessoas têm que andar assim. Numa história como a do Rio Grande do Sul, isso é impossível de fazer, né? É impossível. Você pode andar na rua do jeito que tu quiser, ninguém tem que dizer como tu tem que andar, né? Mas aí dentro de um concurso do movimento ele não pode usar. Na festa campeira, no Enarte, nos concursos de prenda, se você não estiver dentro dos regulamentos do movimento, aquilo que eu sempre usei assim, se você acha que deve seguir a Igreja Católica, você tem que seguir os regulamentos da Igreja. Você não é obrigado a estar lá na Igreja Católica. Tem outras religiões que você pode seguir, mas se você resolveu seguir ela, você tem que seguir os mandamentos da Igreja. Assim é o movimento tradicional hoje. Se você quer seguir o movimento, tem que se enquadrar nos regulamentos, né, que ele exige. Parece que para ser gaúcho, tudo tem que passar pelo carimbo do MTG. Se o MTG não carimba, não é gaúcho, né? E isso tu não vê em outras regiões. E isso faz com que não seja uma cultura autenticamente popular, de domínio de toda a população, onde qualquer pessoa pode dizer, olha, isso é uma dança gaúcha, né? Isso é uma dança tradicionalista, né? Isso, de certa forma, cria uma espécie de burocracia cultural, né? Ou seja, se não passa por quem detém o poder de definir o que é cultura, não vale. Isso que nós chamamos de tradicionalismo é uma tentativa, por vezes desesperada, de manter esses traços que constituem a cultura definida como cultura gaúcha, né? Mas eu digo que por vezes é desesperada porque muito disso que nós temos como o tradicionalismo gaúcho, para não ser radical dizendo tudo, é uma invenção já na lógica da indústria cultural.